né, manda o povo ir, e aí o povo está no deserto, né, e tal, e aí a partir daquele momento o povo começa realmente a se estabelecer, né, enquanto sociedade mesmo. A gente sabe que esses compartimentos que a gente criou, né, assim, para poder sistematizar, né, o mundo, né, a caixinha da religião, a caixinha da cultura, né, da política e tal, né, naquela época não havia isso, né, não havia essa coisa de, não, isso aqui é religião, isso aqui é minha religião, isso aqui é a cultura, não, tudo era a mesma coisa, né, então o povo se organizando enquanto sociedade, eles estavam se organizando enquanto judeus também, né, enquanto israelitas, hebreus, né, então todos esses livros que a gente vê ali, né, os 5 primeiros ali, vão trazer esta organização, né, do povo ali de Deus. E o livro de Levítico, né, estou há algum tempo lendo, né, com mais profundidade sobre ele. Eu lembro logo quando eu me batizei, né, lá por 2009, eu fui fazer essa leitura, né, na ordem, né, dos livros. E aí quando eu cheguei em Levítico, rapaz, o que é isso aqui, rapaz? O sacrifício, a oferta e o cordeiro, e vai matar, e o cereal, e rapaz, tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. Esse negócio aqui na Bíblia, tem alguma coisa estranha aqui e tal, né? Mas a gente sabe que, principalmente, na verdade, desde o final de Êxodo, que já começa aqui sim com várias leis, né, falando sobre a forma como o santuário deveria estar, né, o tabernáculo, as medidas, né, tudo certinho, né? E aqui em Levítico também começa, né, falando, né, sobre os tipos de sacrifício, né, como deveria ser cada sacrifício, né, mais para frente alguns rituais, né, os dias santos e uma série de detalhes, né? E aí quando a gente estuda a gente vai ver que aquele livro ele vai mostrar um Deus que é santo e que ele requer uma adoração santa, né? Porque se a gente parar para pensar, quando Adão e Eva pecam ali, né, e quebram aquela comunhão, né, do homem, da humanidade com Deus, né, existe aquela quebra ali, e agora, como é que o homem, como é que o ser humano vai se relacionar com Deus, né, novamente? Como é que isso vai se dar? Né, um Deus que é santo, né, um Deus que está completamente fora, né, de toda a impureza, né, que a gente conhece, de toda a rebeldia que foi manifestada ali a partir de Adão e Eva. Como é que agora o ser humano caído, né, em seu pecado, né, em trevas, vai conseguir se relacionar com este Deus que é santo? E é aí que a gente começa a entender essa série de detalhezinhos, né? Para que realmente o povo pudesse adorar a Deus em santidade, né? Era necessário seguir uma série de requisitos, né, que foram estabelecidos pelo próprio Deus, né? E aí o livro é dividido em 3 sessões, né? A primeira ela vai falar dos sacrifícios, como eu falei, né, dos sacrifícios, né, fala de rituais e também dos sacerdotes. Mas a gente está aqui nessa primeira sessão, né, no capítulo 3, né, falando dos sacrifícios. E havia ali 5 tipos de sacrifício, né, o holocausto, que era o sacrifício totalmente queimado, né, simbolizando a entrega total a Deus, né, sobre o pecado, né, de maneira geral, né, a oferta pelo pecado, que eram pecados não intencionais praticados, tinha a oferta pela culpa, né, que eram pecados contra coisas sagradas, né, como eu falei, né, tinha uma série de objetos, né, ritualísticos, sagrados, né, ou também por roubo, ou algo a ser reparado, né, era a oferta pela culpa. E a gente tinha também as ofertas de cereal e de comunhão, ou
ofertas pacíficas, que são duas diferentes. Mas as duas estavam relacionadas à gratidão. Obrigado, tia. As duas estavam relacionadas à gratidão, à ação de graças, né? A oferta de cereal era algo mais simples, né? Enquanto que a oferta de comunhão ou oferta pacífica, algumas Bíblias colocam dessa forma, né? Era algo assim mais não tão simples, né? Era um banquete cerimonial, né? Que envolvia a comunhão, né? A própria pessoa que estava ofertando participava, né? do banquete e tal. Então, havia esses 5 tipos de ofertas, né? E essa de comunhão, que é a que a gente vai tratar aqui, né, no capítulo 3, a gente vai ver, né, ela também estava relacionada ao cumprimento de votos. Quando alguém fazia um voto ao Senhor, essa oferta pacífica ou de comunhão, né, fazia parte do agradecimento a Deus, né, pelo voto, né, que foi feito e que, né, o Senhor favoreceu o povo, né, em alguma situação. Então, nessa primeira sessão que vai ali do capítulo 1 ao 7, né, são esses 5 tipos de ofertas, né, de sacrifícios que haviam, né, mas a gente vai tratar, como a gente leu ali, né, nos versos 1 a 3, do sacrifício de comunhão, né, da oferta de comunhão, oferta pacífica. E aí o versículo 1 vai falar, né, voltando, a gente vai, deixe sua Bíblia aberta, que a gente vai aos poucos, tá, lendo, né, cada versículo, né, e parando para pensar, né, em cada trecho. Então no versículo 1 ele fala: se a sua oferta for sacrifício de comunhão, e você oferecer um animal do rebanho de gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Em algumas versões, ao invés desse apresentar ao Senhor, fala-se apresentar diante do Senhor, né, um animal sem defeito, né? E esse diante do Senhor demonstra, né, que aquele ato era carregado, né, de santidade, né? Era algo que era feito, né, digamos, em frente, né, com o Senhor ali, né? Então o ofertante ele deveria ter a consciência, né, de que ele estava diante do próprio Deus, né? Então era necessário haver reverência, respeito por aquele momento, né, de sacrifício de comunhão, né, porque era apresentada diante do próprio Deus. Um outro aspecto interessante é que o versículo vai falar também que a oferta poderia ser de macho ou fêmea, né? Os sacrifícios em geral eram específicos quanto ao gênero do animal, né? Falavam que deveria ser um macho sem defeito, mas aqui é diferente, né? Eu peguei até um comentário, né, da Bíblia de Estudo Bereana, que diz o seguinte: diferentemente de outras ofertas que exigem um gênero específico, a oferta de paz permitia animais de ambos os sexos. Essa inclusão sugere a ampla acessibilidade dessa oferta aos israelitas, permitindo-lhes participar do culto independentemente do sexo do seu gado. Reflete também a natureza abrangente da paz e da comunhão com Deus, aberta a todos que a buscam, né? Então, havia esse aspecto. E por último, que era comum a todos os sacrifícios, né, deveria ser sem defeito, né, que, como a gente sabe, era algo relacionado à pureza, à santidade, né, à perfeição, né? Então o sacrifício deveria ser diante do Senhor, né? Era diante do Senhor, né? Poderia ser macho ou fêmea e sem defeito, né? Significando a questão da perfeição, da pureza, né? Da santidade. E aí, seguindo para o versículo 2, ele diz o seguinte: porá a mão sobre a cabeça do animal a ser ofertado. E aí esse colocar a mão, né, pôr a mão, né, sobre a cabeça do animal, simbolizava a transferência, né, dos pecados da pessoa, né, para o animal a ser sacrificado, né? Era um símbolo que significava a identidade
do pecado, né, sendo transferido da pessoa para o animal, né? E obviamente nós sabemos, né, que aquilo era um prenúncio do que viria, né, de Jesus, né, que seria o Cordeiro de Deus que morreria em nosso lugar. Então, da mesma forma que aquele animal estava sendo imolado, quando se colocava a mão sobre a sua cabeça, né, havia esse símbolo, né? Então, porá a mão sobre a cabeça do animal a ser ofertado e o imolará à entrada da tenda do encontro, né? E aí, novamente, né, como vimos no verso anterior, nessa questão do estar diante do Senhor, aqui novamente, né, fala, né, imolará à entrada da tenda do encontro, né, que era um local, né, onde Deus se encontrava com o representante do povo, né? Então, novamente, esse aspecto da santidade, né, esse aspecto da pureza. E aí, mais em frente, os descendentes de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue por todos os lados do altar. E quando a gente vai ler, né, ali nessa parte ali, né, no Antigo Testamento, a gente vai ver que o sangue era o símbolo de vida e de morte também, né? Mas nesse aspecto aqui, obviamente, né, estava mais ligado à vida, né, o símbolo da purificação e consagração, que também era pela morte, né, do animal. Então, na verdade, as duas coisas andando juntas ali, né? O símbolo da purificação e consagração ao molhar o sangue por todo o altar, né? Deus estava anunciando ali que o sangue que purificaria o povo, né? O sangue ali tomando todos os lados do altar denotava isso, né? Conotava isso, esse aspecto do sangue purificando, né, e consagrando. E por último, no versículo 3, ele diz assim: do sacrifício de comunhão, ele trará a oferta preparada no fogo, dedicada ao Senhor. Toda a gordura que cobre as vísceras e que está ligada a elas, apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, né? Naquela época, né, a gordura representava prosperidade, abundância, né? Era considerada a melhor parte do animal, né? A parte que tinha a gordura, né? Que no momento que assava, né, a gordura derretia e dava o gosto, né? Deixava a carne macia, né? Então, só que aqui no sacrifício a gente vai ver, né, que toda a gordura, né, deveria ser queimada, né, deveria ser para o Senhor. Quando a gente vai lá no versículo 16, ele diz assim: e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, ainda aqui falando dos sacrifícios pacíficos, né? Tudo isso sobre o altar como oferta de alimento, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor, né? Então, essa parte do animal, que era, digamos, uma parte nobre, né, uma parte ligada à prosperidade, à abundância, deveria ser integralmente do Senhor, né? Parte do animal, como eu falei no início, ele era comido cerimonialmente, né, com aquele aspecto da gratidão, da comunhão, né? Só que essa gordura deveria ser totalmente queimada, né? Não poderia separar uma parte daquela gordura para eles comerem ali juntos, né? Deveria ser totalmente queimado, representando, né, que a melhor parte, né, do animal era dedicada integralmente a Deus. E aí, né, depois da gente se debruçar, né, de maneira mais ampla, né, sobre os aspectos, né, desses 3 versículos, você pode estar, né, pensando, né, poxa, é legal, né, eu vejo aí algumas questões aí, né, com Jesus, né, simbolizando o sacrifício de Jesus por nós e tal, mas pô, tem muito detalhezinho aí, rapaz, né? Será que era preciso, né, estar tudo isso assim tão
detalhadozinho para a gente, né, de que forma isso serve para a gente, né? E aí agora a gente vai ver, né, como realmente isso se aplica para nós de maneira assim impressionante, né, e como Deus fala, né, a nós, né, através do seu Espírito Santo em toda a Bíblia, né, e em Levítico também. Então, primeiramente, como eu falei ali, né, no versículo 1, né, falava-se que as ofertas deveriam ser oferecidas diante de Deus, né? E nós estamos aqui também diante de Deus, né? Mas você pode pensar assim, mas Deus está em todo lugar, isso aqui não é a casa de Deus. E a gente sabe, né, aqui não é a casa de Deus, esse prédio é um local que que a igreja se reúne. Deus não está... Aqui não são os aposentos de Deus e dali para fora é outro lugar. Não, Deus está em todo lugar, né? Mas a pergunta que a gente deve fazer não é se este lugar aqui é sagrado ou não, porque não é, né? Não é sagrado este local, né? A pergunta que a gente deve fazer é o quanto eu valorizo este momento aqui, que nós estamos juntos, né? A resposta para essa pergunta, né, se você fizer para você mesmo, o quanto eu valorizo este momento aqui, ela vai depender do quanto você valoriza o relacionamento com Deus durante a semana, né? Todo o nosso esforço, né, para estar aqui, todo o nosso empenho para estar aqui em comunhão, não vai gerar fruto algum se ficar só por aqui. Se essa vinda para celebrarmos com alegria, com amor, com comunhão, tiver um fim aqui mesmo, né? Se o que a gente faz aqui diante do Senhor, né, não redunda no que a gente faz durante a semana, porque durante a semana a gente está diante do Senhor também, não adianta de nada, né? Então, em primeiro lugar, a gente vê isso. Da mesma forma como as ofertas ali eram oferecidas diante do Senhor, as ofertas que nós oferecemos também são diante do Senhor. E aí a gente vai para o segundo ponto, e esse aqui é mais duro, né? A adoração a Deus não é do meu jeito, e muito menos de qualquer jeito. A gente olha, né, para todas essas regrinhas, todos esses detalhes ali em Levítico, e a gente pensa assim, não, mas isso aqui não vale mais para a gente, né? Tudo isso aqui se cumpre em Jesus e acabou. Então vamos rasgar aqui e jogar fora, não é isso? A gente sabe que não é assim, né? De fato, as regras, né, de Levítico, ali em Êxodo também, um pouco mais adiante, não se aplicam mais a nós de maneira literal, mas há um ensino claro aqui para nós, né? Se não houvesse, não faria sentido, né, estar aqui na nossa Bíblia para a gente ler, né? E o ensinamento é de que nós somos pecadores e de que não temos condição alguma de entregar a Deus uma adoração santa por nós mesmos. Não temos como fazer isso, né? O ensinamento é de que nós somos pecadores e que para estarmos em comunhão com um Deus que é santo, um preço muito alto teve que ser pago. Um preço muito alto, preço de sangue, como a gente sabe. E o que é que a gente está fazendo com essa informação de que um preço alto teve que ser pago, né, para que nós pudéssemos cumprir todos esses requisitos aqui que a gente não teria condição de cumprir? De que forma mexe comigo saber que Deus não aceita qualquer adoração, ou uma adoração nos meus termos, né? E para isso eu gostaria que você abrisse ali em Malaquias 1, a partir do verso 14.
Vai abrindo daí que eu vou abrindo daqui. Malaquias 1. A partir do verso 6. Vamos fazer uma leitura alternada. Malaquias 1, do 6 ao 14. Vou começar aqui, tá? O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Verso 7. Quando vocês oferecem, vamos fazer assim, ó, vamos ler todo mundo junto aqui, né, para ser uma versão só. Eu vou ler o 8 e aí os irmãos leem o 9. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Verso 15. É até o 14, é verdade, perdão. É isso mesmo. Mas enfim, então a gente acabou de ler aqui, né, esse relato de que o povo estava, veja, como a gente trouxe ali, né, nos versos 1 e 2, os sacrifícios deveriam ser sem defeito algum, né, o animal a ser sacrificado, né, deveria estar em perfeitas condições físicas, né, e o povo estava trazendo qualquer animal, né, um animal enfermo, coxo, né, e aí a gente fica se perguntando, né, aqueles sacrifícios eram oferecidos regularmente, né, o tempo todo, né, e aí aos poucos talvez o povo foi vendo, rapaz, vamos oferecendo aí um ou outro, né, que aí a gente vai levando, né, não vai acontecer nada não, né? O importante é que a gente está fazendo, o importante é que a gente está oferecendo sacrifício, né? E aí, trazendo, né, para nós hoje,
quantas vezes, né, nós oferecemos a Deus um sacrifício do qual Ele não se agrada, né? Quantas vezes a gente passa a semana inteira, né, sem parar um momento, né, para refletir, para fazer uma devocional, né, para orar, para ler a sua palavra, né? A gente não faz isso a semana toda e depois vem aqui para bater o ponto e pronto, fiz minha parte, né? Já fui na igreja, né? Li lá o texto bíblico da semana, li lá, né? O pregador falou, né? Orei, né? Falei com meus irmãos, pronto. Tá, como o povo diz da academia, né? Tá pago, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque a semelhança, né, do que o povo estava fazendo, muitas vezes nós podemos cair nesse erro, nesse pecado, de oferecer qualquer ovelha que está lá, né? Ah, não, tem essa ovelha aqui, não é da primeira ninhada não, da melhor não, mas serve. Ah, não, a minha semana toda eu trabalhei muito, né, tive muita coisa para estudar, né, muita coisa para resolver do trabalho, né, e aí não deu tempo de pegar não, mas agora cheguei aqui na casa de Deus, na casa do Senhor, vai ser tudo resolvido, né? A gente precisa tomar cuidado, né? Porque, como eu falei, né, no início desse segundo tópico, a adoração a Deus não é do meu jeito, não é de qualquer jeito, não é nos meus termos, né? E isso nos leva para a terceira aplicação que eu gostaria de trazer, né? É a questão da gordura. Assim como toda gordura deveria ser queimada, né, representando que a melhor parte era de Deus, nós devemos dedicar a Ele o melhor de nós. Então, em contraponto a isso que o povo estava fazendo, né, de entregar a oferta de qualquer jeito, né, nós devemos dar o nosso melhor, né? E como é que a gente pode fazer isso? Tendo intenção de ter um momento com Ele, né? Escolhendo de maneira intencional o momento que a gente vai parar para refletir nele, para orar, para cantar uma música de adoração, né, de louvor, né, para ler a sua palavra, né? Não é chegar, passar o dia na correria, chegou, sobrou um momento aqui, hoje vai dar para fazer. Não, escolher, parar e planejar o seu dia. Não, esse momento aqui, né, específico, eu vou parar tudo, né, e vou me deleitar da presença do Senhor, porque eu estou diante dEle todos os dias, não é só quando a gente vem aqui, né? Então, essa é uma forma. Outra forma é se colocando à disposição para servir, né, no seu reino, no reino de Deus, né? Quantas demandas a gente tem aqui no nosso meio, né? Quantas atividades, quantas coisas, né, cada um de nós pode realizar, né? E aí, pare e se pergunte quais as demandas que você enxerga aqui no nosso meio, na nossa igreja, né? Qual delas você acha que pode assumir, que você tem condição, né? Então, ore a Deus e faça a sua parte, assuma, né? E faça o seu melhor, né? Outra coisa que a gente aprende aqui com essa oferta pacífica é que a gratidão não é simplesmente um sentimento, né? Não é simplesmente um sentimento, né, de estar grato, né? Como a gente vê, o sacrifício ali era um ato de louvor e adoração. A gente fala assim, né, sobre ações de graça, né? Deus nos abençoa a cada respirar, né? A cada dia Ele nos dá saúde, Ele nos dá vigor para enfrentar as dificuldades, as lutas do dia a dia, né? Então, quantas vezes a gente para, né, para agradecer a Deus, simplesmente pelo privilégio de acordar, né? Então, a gente entende que a gratidão,
muito mais do que um simples sentimento, né? É uma consciência de que nós precisamos responder aquilo que o Senhor tem feito por nós, aquilo que o Senhor tem nos dado. E enquanto eu refletia sobre isso, eu me lembrei ali do Salmo 116, né? Que Davi fala nos versos 12 a 14: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Então Davi está reconhecendo, né, a grande salvação que o Senhor deu a ele, o livrando da morte, né? Ali no início do Salmo ele fala, né, amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz, o meu clamor, né, cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, né, mas o Senhor esteve ali com ele e o livrou, e o salvou. E aí ele chega aqui no final e ele fala, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E a gratidão está aqui. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Então Davi entendeu que a gratidão que ele tinha por Deus, né, o ter livrado da morte, né, deveria se manifestar em ações, deveria transbordar aquele sentimento e virar uma ação. Então, com esse texto, né, aqui de Levítico, a gente entende isso, que a gratidão é agir, é uma ação, não é um mero sentimento, é algo que nos faz responder a Deus, né, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossa vida, não para alcançar algo, mas porque através da sua graça e misericórdia já alcançamos, né, não precisamos de mais nada que o Senhor já não tenha nos dado. E por último, meus irmãos, e muito importante também, né, como isso tudo se liga, né, àquilo que a gente tem pensado nesse mês sobre ser uma testemunha fiel, né? Primeiramente, a gente precisa, né, lembrar, né, o que é ser uma testemunha, né? Essa palavra no contexto jurídico, né, num julgamento, num processo. Uma testemunha é uma pessoa, né, que fala ali, né, na corte sobre algo que ela viu ou sobre o que ela vive, né? Talvez um profissional, né, vai lá, né, é chamado para falar sobre como ele atua em determinado caso, né? E aí ele fala daquilo que ele vive, né? Ou sobre uma cena de um crime, tem uma testemunha lá que viu aquilo e vai dizer o que aconteceu, né? Mas como é que eu posso ser uma testemunha fiel sem ver, sem viver aquilo que eu falo, né? Se eu vivo, se eu falo sobre algo que eu não vivo, eu estou dando um falso testemunho. Então, se a minha adoração, que é todo o contexto que a gente está tratando aqui, não for sincera, o meu testemunho ele não vai ser fiel. Se a minha adoração se resume a esse momento aqui, aos domingos, né, eu não estou trazendo uma adoração nos termos do Senhor. Uma adoração em que a gordura ali, né, é totalmente do Senhor, em que o melhor é para o Senhor. Na verdade, eu estarei só me enganando a mim mesmo, por achar que não, eu estou fazendo aqui, né, minha parte e acabou. Agora, durante a semana, é minha vida secular. Aqui no domingo, ou às vezes na programação da igreja, é o sagrado. O resto é o secular. A minha vida secular, o meu trabalho, o meu estudo secular, e aqui é o sagrado, né? E não é assim. Tudo em nossa vida deve ser para glorificar a Deus. Tudo na nossa vida deve ser para adorar a Deus. E aí a gente vê essa fala de Deus através de Malaquias, que é muito forte e é um alerta para nós. Ele diz assim: quem dera um de vocês, do que a gente já leu aqui, né?
fechasse as portas do templo. Assim, ao menos não acenderiam inutilmente o fogo do meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e que realmente possamos viver de maneira que isso aqui que o Senhor falou para o povo não se aplique a nós. Que o Senhor realmente possa ter prazer, que Ele possa aceitar o nosso sacrifício, que o Senhor possa aceitar a nossa oferta, e a nossa oferta é a nossa própria vida, é a nossa própria vida no altar, são as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, não é? É com o que a gente fala, né, e faz lá fora que as pessoas vão enxergar em nós a esse Deus que a gente diz seguir. É através de uma vida realmente íntegra com que aquilo que a gente fala, que o nosso testemunho será de fato fiel. Que Deus realmente, meus irmãos, nos capacite a cada dia a ter uma maior consciência de que toda a nossa vida pertence a Ele. Não só 10%, né, pensando aqui na oferta, mas toda a nossa vida é do Senhor, né? Devemos a Ele o nosso melhor, né? Não o cordeiro que sobrar lá do rebanho, mas o melhor, o de maior valia, o que tem de mais importante em nós deve ser consagrado ao Senhor, né? Que entendamos que a adoração a Ele tem esse objetivo também de fazer com que outros o adorem, né? Quando a gente adora ao Senhor em espírito e em verdade, nós contagiamos outras pessoas, da mesma forma como aquela mulher, né, que estava pegando a água no poço, viu lá, né, o Senhor falou, né, sobre os adoradores do Senhor, o adorarão em espírito e em verdade. E aquela mulher viu um adorador, né, e foi lá contar para os demais aquilo do que ela tinha ouvido. Então, quando a gente adora em espírito e em verdade, quando a gente dá o nosso melhor, né, em gratidão a esse Deus, né, nós somos realmente testemunhas fiéis nesse momento. Então, que o Senhor, meus irmãos, esteja nos dando, fortalecendo em nós essa consciência de que precisamos dar o nosso melhor, que precisamos a cada dia parar e refletir. Será que eu estou oferecendo ao Senhor o meu melhor? Será que eu estou realmente dando das primícias da minha vida ao Senhor? Ou só quando dá? Ou só uma parte mais fácil, né? Que o Senhor esteja a cada momento nos dando essa consciência, meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Senhor, Pai, louvamos ao Teu nome, Pai, pela Tua palavra que fala aos nossos corações, e pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, Pai, pois somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor não nos deixa assim, o Senhor não nos salvou para isso, Pai. O Senhor nos salvou para, como já vimos em outro mês, Pai, para sermos sal e luz, Pai, que realmente estejamos salgando, Pai, outras vidas, estejamos iluminando, Pai, outras vidas, Pai, mas para isso precisamos, Pai, realmente Te entregar uma adoração que seja santa, uma adoração que tenha consciência, Pai, de que está diante do Todo-Poderoso, Pai, do Senhor, que é Criador dos céus e terra, Pai, e que o Teu Espírito Santo nos dê, Pai, essa consciência a cada dia, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Laércio?